Vitória do ex-presidente Lula já no primeiro turno? Nesse vídeo eu vou te explicar o que as pesquisas divulgadas na sexta passada indicam, então vem comigo. Na sexta-feira passada foram divulgadas duas pesquisas, uma delas dava vitória para o ex-presidente Lula já no primeiro turno. A outra ainda mostrava uma diferença muito grande entre o ex-presidente e o presidente Jair Bolsonaro. Eu falei sobre isso no canal Livre da Bandeirantes, dei uma pincelada hoje no My News e vou falar sobre isso aqui nesse vídeo. Bom, a pesquisa da Datafolha, ela mostrou uma diferença muito grande entre o ex-presidente Lula e o presidente Jair Bolsonaro. E a da XP e PESP mostrou também uma diferença de 10 a 12 pontos. As pesquisas eleitorais, a gente não pode ter elas como uma verdade absoluta. A gente sabe que elas são feitas para gerar mídia, para gerar o debate, elas provocam pânico nas campanhas políticas. Tudo faz parte de um show midiático, ainda mais no ano eleitoral. Quais são os números que a gente tem que prestar atenção nessas duas pesquisas e é o que eu quero falar nesse vídeo. O ex-presidente Lula está crescendo entre mulheres, evangélicos e aqueles que recebem o auxílio. Esses três números, eles não estão sozinhos. O que acontece? O presidente Jair Bolsonaro, ele não dá atenção para as mulheres, ele tem um histórico de misoginia. Aí entra o presidente Lula, o ex-presidente Lula. O presidente Jair Bolsonaro, ele tem o apoio dos evangélicos, principalmente do Silas Malafaia, mas a gente tem que lembrar que esse apoio ele vem das maiores igrejas. Rola no interior de Brasil Profundo igrejas evangélicas muito pequenas que apoiam essas pessoas de menor poder aquisitivo, que são eleitores do ex-presidente Lula. E o presidente Jair Bolsonaro não entra aí, porque são pautas mais de pautas sociais nessas igrejas, e o presidente Jair Bolsonaro é mais de uma pauta de costumes, que pega as grandes igrejas. O auxílio. O presidente Jair Bolsonaro não dá atenção devida para o Nordeste, a gente sabe disso, principalmente agora com o Pernambuco, empatia para o presidente Jair Bolsonaro, e aí entra o ex-presidente Lula. Então não adianta ele dar o auxílio na hora que a região está simplesmente esmorecendo com tudo que tem acontecido, o presidente Jair Bolsonaro vai lá e ainda faz campanha política. Então eu acredito que esses sejam os grandes números, e a gente já viu uma reviravolta nas campanhas. O presidente Lula tem utilizado mais pautas relacionadas à igreja, ele tem usado termos relacionados à igreja, e o presidente Jair Bolsonaro tem tentado ir para o Nordeste recuperar um eleitorado que, ok, nunca foi dele, mas que ele precisa agora durante a campanha eleitoral. Aí, hoje no My News me perguntaram assim, mas por que tem essa guerra entre igreja católica e igreja evangélica e esses dois governos, né? A católica associada ao Lula e a evangélica ao governo Bolsonaro. Quando o presidente Lula foi presidente, na sua base de ministérios tinha muitos católicos. Uma das maiores bandeiras, uma das maiores plataformas do governo Lula foi o Fome Zero, que foi capitaneado pelo padre Frei Beto, né, que eu já entrevistei para alguns artigos de doutorado, é um cara excelente, mas ele foi um dos capitaneadores do Fome Zero. A Pastoral da Terra também indicou alguns ministros, o ex-presidente do INCRA, do governo Lula, também foi indicado pela Pastoral. Então, existe essa conjunção da Igreja Católica, que tem uma base social mais forte, com o governo Lula. As pautas de costumes, de família, antiprogressistas, elas estavam meio perdidas. E o ex-presidente Bolsonaro, o presidente Bolsonaro veio e aglutinou elas. E aí o Silas Malafaia, que é o dono das maiores igrejas, ele sempre transitou entre os dois governos, mas agora, percebendo que o vento estava mais favorável ao Bolsonaro, ele foi lá e se apoiou no governo Bolsonaro, que reuniu essas pautas um pouco mais autoritárias que estavam perdidas por aí. Então, por isso que a gente vê essa divisão. E o que a gente viu agora essa semana? O Luciano Hang, que é o empresário, ele atacou o padre Júlio Lancelotti, que no ano passado se encontrou com o ex-presidente Lula, e o ex-presidente Lula disse, inclusive, que seria um soldado do padre Júlio Lancelotti. Agora ele sofre ataques por parte de empresários que apoiam Bolsonaro, justamente por causa dessa guerra entre Igreja Católica e Igreja Evangélica e os governos, né? O Silas Malafaia também declarou que agora vai começar uma espécie de debate nas suas igrejas para doutrinar as pessoas, porque ele percebeu que muitos jovens começaram a tirar o título e ele tem um receio que esses votos eles migrem para a campanha petista, né? Então, a gente começou a ver na política brasileira essa mistura de religião com política mais ou menos em 1986, na Constituinte, quando apareceu a primeira bancada evangélica, que tinha em torno de 27,
30 parlamentares, eu não lembro exatamente. Depois, em 2007, essa bancada foi para 40 parlamentares, e aí foi nesse contexto que surgiu o Silas Malafaia, o próprio Antony Garotinho, que a gente já conhece toda a vivência deles na política, né? Então, eu acho que o grande número dessas pesquisas não é exatamente esse distanciamento de Lula e Bolsonaro. Óbvio, o Bolsonaro vai ter uma rejeição maior, ele é o presidente, então essa rejeição é nítida, mas o grande número é que o ex-presidente Lula tem crescido entre as mulheres, entre os evangélicos, que é um território do presidente Jair Bolsonaro, e os que recebem o auxílio, que deveria ser um território do presidente Jair Bolsonaro. Então, eu acredito que esses são os números que a gente tem que olhar. E essa divisão entre igreja católica e igreja evangélica, eu acho que ela não tem mais como sair da política. Se vocês quiserem ver esse tema um pouco mais aprofundado, eu falei no canal Livre de domingo, da Bandeirantes, e no My News hoje, terça-feira, também. Então é isso, gente. Até a próxima.